bom dia para você, bom dia a todos. Dia 20 de junho de 2019, quinta-feira, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Rede B. Olha só, a situação não está fácil para as comunidades ribeirinhas atingidas diretamente pela chuva dos últimos dias em João Pessoa. Os moradores estão dependendo de doações e você vai ver também. Moradores do Bessa denunciam maus tratos a animais. Segundo eles, 13 cachorros viviam em uma varanda de um apartamento. Há suspeitas de um canil clandestino. Conseguimos mobilizar a vizinhança, várias pessoas disseram que ouviam os gritos dos animais, mas que não tinham noção de que era um canil. Dupla de adolescentes é apreendida praticando assaltos na zona sul da capital. Antes de serem detidos pela Polícia Militar, eles realizaram outro assalto no bairro de Mangabeira 4. Violência. A semana começou com um duplo assassinato na cidade de Santa Rita. A perícia constatou a princípio 2 disparos nele e 2 disparos nela, mas ainda está sendo concluído. Esse é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. Olá, bom dia. Já abrimos a edição de hoje falando sobre as chuvas que atingiram a Paraíba. Segundo a Defesa Civil, só aqui na capital choveu mais de 500 milímetros em uma semana, o maior volume dos últimos 30 anos. Acontece que eu perdi tudo, que nem vocês estão vendo, não tem mais nada. Guarda-roupa, colchão. As fortes chuvas causaram alagamentos e transtornos aos moradores da comunidade Tito Silva, que fica entre os bairros Miramar e Castelo Branco, em João Pessoa. A água destruiu os móveis e eletrodomésticos e a única alternativa das famílias foi deixar suas casas. Eu saí e deixei tudo dentro. Eu ia fazer o quê? Porque já foi rápido demais. Perdi minhas coisas. O retrato de Maria José é o mesmo de Francisco. O morador passou pelo mesmo drama, pois as casas mais afetadas ficam à beira do rio Jaguaribe. Eu sei que a culpa não é, a gente não pode culpar A, nem B, nem C. A gente sabe que é a natureza que a gente está tomando espaço dela. A gente não tem onde morar mesmo, a gente somos pobres, porque eu acho que um rico não vem morar na beira do rio. Em razão disso, uma campanha está recolhendo doações para as pessoas que foram afetadas pelas chuvas na capital. Nós estamos fazendo arrecadação desde quinta-feira, né? Que a comunidade de fato foi muito prejudicada com alagamento nas últimas chuvas. E aí a gente está nessa campanha de arrecadar alimentos, roupas, porque as famílias perderam praticamente tudo, né? Móveis, colchão, a comida. O principal ponto de arrecadação dos donativos é na associação que fica na comunidade. E os moradores continuam precisando de ajuda. Faça uma forcinha, um colchonete que estiver sobrando na sua casa, aquele que vem para visita, dessa vez, né, doe para quem está precisando, que o pessoal está muito precisado. Tem muita criança dormindo no chão, só com um lençolzinho. E a situação não está diferente no bairro São José. Olha, Paulo, aqui no bairro São José também não é diferente. Esse é o cenário que a gente encontra aqui por vários cantos do bairro. Inclusive o rio Jaguaribe, que é o mesmo que corta a comunidade Tito Silva, chegou a transbordar. Várias famílias tiveram suas casas inundadas devido às fortes chuvas. A geladeira em cima dos tijolos e as roupas penduradas em um varal improvisado dentro desta casa reflete os danos causados pelas chuvas. Eu esperaria isso, eu já estou morando aqui há 5 anos. Já passou por chuvas, por muito mais, mas a gente nunca passou pela situação que a gente está passando hoje. Além de Irenice, outros moradores do bairro também foram prejudicados. Eu dormi na casa dela porque, infelizmente, que a minha irmã mora aqui nesse primeiro andar, foi a única parte de cima que salvou, porque também embaixo a água deu na cintura. Todo mundo aqui perdeu, outra minha irmã mora aqui vizinho, também perdeu tudo. Durante as chuvas, um idoso acamado precisou da ajuda dos vizinhos para ser retirado de casa. Isso porque o nível da água cobriu a cama que ele estava. Não esperava, né? Porque a água dessa vez subiu muito, muito mesmo. E a gente ficou tudo desesperado, sabe? Aí foi para tirar meu pai nas carreiras, dentro de casa, na cadeira de roda. E nós estamos aqui porque não tinha para onde irem. O medo de que tudo se repita faz com que os moradores desistam de morar aqui. Eu estou pensando seriamente em estar no nosso lugar, porque para estar aqui, comprando uns troços para estar perdendo, não aguento mais não. E no bairro do Cristo Redentor, uma cratera se abriu na rua Antônia Gomes da Silveira. No local,
ainda existem 2 bueiros que podem agravar ainda mais o problema. Logo cedo estava isso aqui, aí de repente passou um caminhão, que eu vi aqui quando passou o caminhão, e aí abriu aquele outro ali. E há poucos meses, a Prefeitura Municipal de João Pessoa realizou um trabalho aqui neste local, na manutenção do asfalto da via. Mesmo assim, o asfalto cedeu e o buraco se abriu neste local, prejudicando pedestres e veículos que passam por aqui. Estou vendo esse buraco, está uma dificuldade muito grande para a gente aqui. Tem que tomar providência, sabe, já organizar direitinho, porque aqui passa muita gente, tem uma escola aqui próximo, né? Então eu só peço para as pessoas dar uma organizada, organizar esse buraco para a gente aí. Maus tratos aos animais. Os moradores do Bessa denunciaram para a nossa equipe um suposto canil clandestino. Deise Ponciano. O jornalismo da Rede B recebeu a informação de que havia um canil clandestino no bairro do Bessa, em João Pessoa. Nos vídeos obtidos pela nossa produção, é possível ver que 13 cachorros dividiam um pequeno espaço na varanda de um apartamento. Nas imagens, é possível notar ainda que os animais aparecem molhados, indicando que possivelmente ficavam expostos à chuva. Já neste outro vídeo, fezes dos cachorros estavam espalhados pelo local. As suspeitas começaram quando uma vizinha notou que os cachorros que viviam ali ficavam bastante agitados e choravam muito. Eu passeio com meus cachorros todos os dias e sempre que eu passava eu escutava muito latido e pela quantidade de latidos eu não conseguia nem contar, assim, eu tinha ideia de que fossem uns 10 animais. E eu achava absurdo porque o apartamento, eu conhecia o apartamento de uma outra pessoa e achava o apartamento muito pequeno. Várias vezes a gente passava, tinha muita gritaria, às vezes os animais estavam quase que pedindo socorro. A gente que tem animal, a gente sabe quando o latido é de desespero. E a gente passava dia de chuva, a gente passava dia de sol e eles estavam. Inclusive a gente conseguia ver as cabecinhas pulando com aqueles portõezinhos que são para separar, para não passar da varanda para dentro do apartamento. Vizinhos organizaram um abaixo-assinado e reuniram provas de que a proprietária comercializava os cachorros da raça Lulu da Pomerânia. Conseguimos mobilizar a vizinhança, várias pessoas disseram que ouviam os gritos dos animais, mas que não tinham noção de que era um canil, que poderia ser um canil clandestino. Eles pensavam apenas que eram cachorros que faziam barulho. A gente procurou a síndica mais uma vez, a gente não conseguia, a gente procurou a proprietária, tentamos comunicação de todas as formas, a proprietária não vinha, sempre era a filha dela, menor de idade, de 15 anos, que estava em casa e poucas vezes atendia a porta. O coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB se uniu ao caso e entrou com a denúncia de maus tratos aos animais. Os animais estavam em uma sacada que recebe luz do sol e chuva e do domingo para segunda, como tinha chovido a noite inteira, então eles estavam todos molhados. Aí tinha muitas fezes, muitas urinas, nas cumbucas, nos locais onde deveria ter água e alimento, esses locais estavam cheios de fezes. Desde que tudo aconteceu, ninguém estava mais morando aqui. Para surpresa da equipe, a moradora desse apartamento chegou ao local no mesmo horário que a equipe. Ela tentou filmar uma das vizinhas que, por sua vez, não permitiu e a empurrou. Nossa, Perguntamos sobre as acusações do canil clandestino. Ela, a todo momento, negava. Então a senhora não tem nenhum canil clandestino? Não tem. Os cachorros são todos seus. Canil clandestino, eu tenho emprego fixo, sou funcionária pública, não preciso disso. Eu tenho cachorro, eu volto para criar. Se cruzou, eu posso vender o que não. É porque a gente recebeu a denúncia de um canil clandestino. Eu já fui lá. Não tem nada, foi provado. Eu fui na delegacia do meio ambiente, eu fui em todo canto que me intimaram e foi comprovado que não procede nada disso. A gente não tinha noção do que estava acontecendo e o que a gente pediu foi só que a polícia fizesse essa investigação para a gente ter certeza que os animais estavam sendo bem tratados e foi o contrário, né? O que a polícia detectou foi o contrário. Então, como vizinhos, nossa responsabilidade junto a esses animais, assim, importante, né? As denúncias estão sendo investigadas pela Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente em João Pessoa. Nós vamos dar prosseguimento, vamos incrementar novo abaixo-assinado, vai ser feito aqui nesta rua, relatando esses fatos que eu narrei agora, dizendo da não providência por parte da autoridade policial de como deveria acontecer, tal como o Código manda, e aí nós levaremos essa informação à Corregedoria de Polícia, levaremos ao Batalhão Ambiental e levaremos também à Delegacia
Delegacia dos Crimes Ambientais para que sejam tomadas as medidas legais necessárias e socorrimento e acudimento desses animais. Os cachorros foram levados para a cobertura de uma casa em Jaguaribe. O advogado e alguns vizinhos foram até o local na última segunda-feira para ver como estavam então os animais, mas não havia ninguém na residência. Vamos para as notícias da última noite com o Giro da Noite. Alan Nunes. Flávio Francisco da Silva, de 31 anos, estava realizando uma suposta mudança com a irmã na zona rural de São Miguel do Taipu ontem à noite, quando um homem armado atirou 2 vezes contra a vítima. Mas, de acordo com a Polícia Militar, a história é um pouco diferente. A suspeita é que o próprio irmão tenha atirado 2 vezes contra a vítima. Ele foi baleado e, segundo informações, foi uma tentativa de assalto. Há rumores que tenha sido o irmão, mas nós não podemos confirmar esse fato, aí fica agora a cargo da Polícia Civil. Ele chegou consciente, orientado e se encontra agora na área laranja, sendo medicado pelos médicos competentes. Os disparos atingiram onde ele? Um foi no pescoço e outro foi no queixo. Flávio Francisco da Silva está internado aqui, no Hospital de Trauma na cidade de João Pessoa, e o estado de saúde dele é regular. 2 adolescentes, um com 16 e outro com 17 anos, foram apreendidos na noite de ontem, realizando vários assaltos na zona sul de João Pessoa. A moto com que eles estavam, uma Bros preta, foi fruto de um assalto no bairro do Colinas do Sul, a uma motorista de aplicativo, um entregador. Antes de serem detidos pela Polícia Militar, eles realizaram outro assalto no bairro de Mangabeira 4. A Polícia Militar, de posse das informações, começou desde a parte da manhã a fazer um encalço, o trabalho de policiamento, abordagem, né, em Mangabeira. E graças a Deus, agora à noite, numa abordagem policial importante, né, foi feita essa apreensão de 2 menores de idade. Estava em uma moto Bros preta e foi recuperado 3 celulares das vítimas. E mais violência. A segunda-feira foi marcada com um duplo assassinato na cidade de Santa Rita. Daniel Henrique Alves da Silva, de 24 anos, e Clara Stefânia Oliveira Santos, de 21, estavam bebendo nesta casa no bairro Alto das Populares, em Santa Rita. Segundo as primeiras informações, o homem em uma moto se aproximou e efetuou 4 disparos. Eu já tinha passagem pelo crime de roubo e já havia sofrido uma tentativa de homicídio. A casa era abandonada? Tem informação sobre isso? Não, a casa tem uma pessoa morando, inclusive é funcionária da Prefeitura da cidade de Santa Rita, e o que ela diz é justamente isso, que passaram a noite ingerindo drogas. O casal, que mora em Bahia, estava em Santa Rita na casa de amigos quando o crime aconteceu. A perícia constatou a princípio 2 disparos nele e 2 disparos nela, mas ainda está sendo concluída. A polícia segue investigando o caso. Pessoal, olha só, vamos falar das novidades que vem aí na Rede B. A partir de julho, Rafael Leite vai assumir o Boa Noite Rede B, o novo telejornal, nas quartas, a partir da 00:30. O Bom Dia também vai sofrer algumas mudanças a partir de julho. Será exibido nas sextas-feiras, 9 da manhã. Mesmo horário permanece, só muda o dia. O Bom Dia Rede B de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode rever as nossas reportagens no site www.redebhd.com. Até semana que vem. Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos, sobre quem quer que seja. O crime aconteceu durante a noite dessa quarta-feira. Denuncia situações que ele presenciou aqui. E a conclusão é que esse incêndio foi acidental. Na quarta-feira do Pessoense foi muito complicado. Continuaremos assim por mais milhares de dias.
milhares de horas, com gente gostando ou não da gente. Fica seu patrão lá, seu produtor, que tá fraco demais. O importante é a informação autêntica. Este estudante entrou em contato e relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia. Rede B HD. Jornalismo autêntico.